Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do T5 Entrevista, esse espaço que você conhece aqui no portal T5 para trazer temas relevantes, entrevistados que têm contribuições sobre temas que impactam a vida aqui da Paraíba. Nesta semana eu escolhi trazer um assunto que está em pauta em algumas polêmicas, mas que interfere no dia a dia da circulação da Grande João Pessoa, que é o Aeroporto Internacional Castro Pinto. A gente percebe que a Paraíba tem ganhado muita relevância no turismo, isso interfere logicamente no funcionamento do aeroporto. A gente vai entender mais sobre esse equipamento que fica aqui na Grande João Pessoa e que tem uma relevância econômica muito importante para a gente. Já está aqui comigo o Jorge Franco, diretor do Aeroporto Internacional Castro Pinto. Jorge, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer estar aqui, à disposição. Percebemos que o Aeroporto Castro Pinto passou por uma reforma e a movimentação aqui na Paraíba acho que tem imposto também, tem colocado essa condição de melhorar esse serviço para atender essa nova demanda que está acontecendo. Qual o tamanho hoje do Aeroporto Castro Pinto quando a gente vai comparar com outros aeroportos pelo país? Então, o aeroporto, a gente compara muito com a AENA, né? A AENA no Brasil hoje ela tem 17 aeroportos. Então, dos 17 aeroportos, nós somos o quarto em movimentação de passageiros anual e o terceiro em cargas. Então, hoje, em carga, a gente só perde para Congonhas e Recife, que são os grandes aeroportos da rede. Então, esse é o tamanho do que a gente tem. E como a AENA ela é o segundo em movimentação de passageiros, a AENA de forma geral, os 17 aeroportos, só perde para Guarulhos e é muito perto, chegamos muito perto de ser o primeiro, então essa relevância é muito grande, quando considerando o estado da Paraíba e o aeroporto de João Pessoa. Você coloca a movimentação como um ponto, um parâmetro, não é? Mas se a gente for falar em estrutura, quem já circulou por esses aeroportos sabe que a gente tem um equipamento bem menor e mesmo assim atende uma demanda muito grande. Existe perspectiva de ampliação, Jorge, em relação a isso? Sim, então, no contrato de concessão, quando foi feito o contrato de concessão, existem limites de crescimento. Então, cada vez que o aeroporto cresce, e tem uns prazos de crescimento, cada vez que o aeroporto atinge, ele se obriga a fazer uma alteração, um crescimento. Então, hoje nós estamos muito perto, nós estamos 80% dos 2.000 passageiros previstos para 2029. Então, hoje a gente já antecipou um pouco isso. Então, provavelmente, a gente já está estudando, a AENA já está estudando o gatilho, né? A gente chama de gatilho, acionar o gatilho para que a partir do ano que vem a gente já pense nesse processo, porque a gente já tem isso mapeado, desenhado. Então já existe um pré-projeto onde está lá dizendo para onde que a gente cresce, para que lado que a gente cresce, como vai ser esse crescimento. Então a gente já pensa isso desde que nós chegamos aqui, porque a ideia sempre foi crescer. A AENA assumiu o aeroporto há aproximadamente 5 anos, né? Aqui isso, 2020, pré-pandemia. E já fez algumas alterações na estrutura do aeroporto. O que é que foi feito? O que é que isso já melhorou no funcionamento do equipamento? Então, hoje o equipamento é uma infraestrutura que tem 2 pontes de embarque novas, totalmente novas. As escadas volantes foram trocadas. Nós colocamos equipamentos eletrônicos de leitura do cartão de check-in, que não existia. Os check-ins foram ampliados. Quem entra no aeroporto hoje tem uma área muito mais ampla, muito mais disponível, né? Você entra no aeroporto, você tem corredores amplos, onde os passageiros podem ir e vir, que é uma grande preocupação da AENA. Aliás, quem for na AENA em qualquer parte do mundo vai ver que essa é a preocupação da AENA como empresa, de dar essa mobilidade para o passageiro dentro. Então, nós tínhamos uma sala de embarque muito pequena antes, e hoje era uma sala de embarque com 5 portões, para dois fingers, né, 2 pontes. E a gente tem todo esse processo mapeado eletronicamente, controlado a partir de uma central de operações. E esse é o processo, a gente cresceu muito com relação a isso. Isso atraiu outras empresas a instalarem ali um equipamento no aeroporto, no ramo de alimentação ou qualquer outro? Isso, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2020, nós tínhamos um restaurante e algumas poucas lojas e uns cafés. Hoje nós temos 13 lojas, com 2 para ser inauguradas na parte externa, porque a gente se preocupa muito com a relação com o cliente externo, com a transição entre o meio-fio. Como o aeroporto ele ainda é acanhado,
Então a gente se preocupa muito com essa transição, porque hoje, se você chegar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que é hora de grande movimento, os passageiros estão lá fora conversando, então a gente está colocando 2 quiosques lá fora. E temos outras negociações em andamento, e a ideia é colocar uma empresa do tipo Dufry, DuckPaid, no caminho do passageiro. Então é isso. O senhor já trouxe alguns dados que mostram, né, a movimentação do nosso aeroporto. Ano passado, 1.600.000 passageiros, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, e 15 mil operações, crescimento de 17%. A gente viveu muito nesses últimos meses a questão de João Pessoa ter se tornado uma queridinha do turismo. Certamente os números desse ano tendem a ser maiores. Vocês trabalham com essa perspectiva? Então, a gente já trabalha porque nos 2 primeiros meses, só esse mês agora de fevereiro, que era um mês que normalmente o movimento tem um bom movimento, mas não é tão grande porque as férias praticamente já estão terminando. Agora a gente acabou de ver os números e nós tivemos um crescimento muito acima do esperado. Então é bem acima do esperado. Por quê? Primeiro foi o carnaval, né? O evento carnaval, sim. O carnaval indo um pouco mais para frente acaba trazendo mais turistas. Então, nós tivemos um movimento de carnaval 7% acima do carnaval do ano passado. E sendo que João Pessoa não é conhecida pelo carnaval, mas é conhecida exatamente por um local que as pessoas vêm para fugir do carnaval. Tranquilidade. Né? E esse ano a gente já teve esse movimento. Todo esse movimento a gente faz em conjunto sempre com a Secretaria de Turismo, com o Governo do Estado, com as prefeituras. A gente conversa muito com eles e isso tem ajudado muito. Né? Que eu estava falando um pouco antes, a infraestrutura da Paraíba ajuda muito hoje a essa movimentação. Então, o passageiro que vai para Pipa, por exemplo, ele usa o aeroporto. Então, nós temos receptivos saindo lotados para Pipa, para Baía Formosa, que eram destinos que antes você não tinha essa possibilidade, só pode por causa da infraestrutura. A capital já tem batido recorde mesmo com a estrutura que tem hoje, mas a gente vê em construção um polo turístico gigante que tem uma capacidade enorme também de trazer outros públicos que ainda não frequentam João Pessoa. Para o aeroporto, como é trabalhar o planejamento dentro dessa perspectiva? É difícil, a gente já está trabalhando. Há 2 semanas, o nosso diretor-presidente, o Santiago Yus, estivemos aqui, ele fez questão de ir no Polo Cabo Branco com o presidente da PBTU, que nos levou muito, tem que agradecer muito essa ajuda, esse apoio. E a gente esteve lá olhando e ficamos impressionados, e ele ficou impressionado com o projeto em si. É algo muito grandioso, o estado da Paraíba atende, o crescimento vai influenciar com certeza até no crescimento do aeroporto, porque a gente precisa dar melhor condição ao passageiro. O nosso objetivo é que o passageiro tenha conforto, tenha segurança. Então o que a gente precisa melhorar, nós já estamos trabalhando desde já para que isso não aconteça. É que não dá para ser antes. O aeroporto depende muito do volume de passageiros. Então não dá para a gente antecipar muita coisa, porque você pode fazer um investimento, o investimento errado no aeroporto são milhões. Então a gente tem tudo planejado e aí paulatinamente a gente vai fazendo isso para acompanhar o crescimento. E o Polo Cabo Branco realmente é algo grandioso. Né? Ele pode mudar o perfil de demanda? A gente percebe que equipamentos mais luxuosos estão sendo construídos aqui em João Pessoa. E a gente sabe que é um público que tem o seu equipamento próprio de locomoção. Sim, sim. E pode utilizar também o aeroporto Castro Pinto. Vocês analisam a necessidade de essa demanda ser crescente também aqui no aeroporto? Então, a gente já trabalha com essa possibilidade. Porque a tendência natural é que nós temos mais voos charter e voos de aviação geral, porque a maioria desses clientes que vêm para esse resort desse nível, eles vão ter aeronaves próprias. Hoje nós estamos totalmente preparados. Então, a gente já tem um movimento em torno de uma média de 15 a 18 aeronaves de aviação geral durante o dia, normalmente, o que é um número razoável, mas não está dentro da nossa capacidade. Então, a gente já tem capacidade para suportar, trazer isso e estrutura para isso, que é a Polícia Federal, a gente tem a Receita Federal para fazer esse trâmite, a Vigiagro. Então, tudo isso já está montado, preparado, as salas preparadas para receber esses voos. Em relação às linhas aqui
para João Pessoa, né? Muita gente relata dificuldade em relação a preço de passagem, a rota também que precisa buscar, fazendo várias escalas dependendo do seu destino. Existe perspectiva de crescimento? Qual foi a evolução que João Pessoa já teve em relação a esse número de rotas? Então, hoje, quando eu cheguei aqui em 2020, que ainda assumiu, pré-pandemia, fevereiro de 24, que a gente assumiu aqui o aeroporto, ainda assumiu oficialmente, nós tínhamos 5 ou 6 destinos. Hoje nós temos 13 destinos, o que é um crescimento razoável. Então, hoje nós temos muito mais voos para Congonhas, muito mais voos para o Galeão, muito mais voos para Brasília. Temos voos para Uberlândia, que não eram voos comuns, né? Então, esse processo, ele depende muito da companhia aérea, do trabalho. Mas a AENA, ela trabalha com incentivos para as empresas aéreas. Então, existe incentivo, por exemplo, um programa de incentivos que faz com que eu tenha um aumento. Claro, você perde um pouco de receita, mas em compensação você ganha na quantidade de passageiros, que é o que tem acontecido. A gente está trocando uma coisa pela outra e a AENA trabalha muito isso. Então, isso tudo dentro de uma segurança. A AENA é uma empresa totalmente ligada à ESG, ela tem um programa, todo um programa para sustentabilidade. O aeroporto de João Pessoa é o segundo sustentabilidade no Brasil, junto com Maceió. Então, a gente perde para Maceió, que é da AENA também. E é um trabalho que a gente faz todos os dias para melhorar essa capacidade do aeroporto de receber mais passageiros, mas continuar seguro e sustentável. Se fala o nome, né? Aeroporto Internacional Castro Pinto, mas as rotas internacionais não passam, não circulam muito aqui por João Pessoa. Temos um voo para a Argentina, foi interrompido ali na pandemia e depois retomado. Como é o funcionamento? Isso traz uma outra demanda, eu acredito que uma outra estrutura também relacionada a esse tipo de voo internacional. Como é que está funcionando hoje? Então, hoje, essas negociações, elas acontecem no nível institucional. O Marcelo Bento, que é o nosso diretor institucional, e a nossa diretoria, se preocupa com isso e vê essa capacidade para o aeroporto, porque nós temos uma capacidade ociosa para voo internacional hoje, porque hoje nós temos somente esse voo que sai aos sábados. Porém, esse é um trabalho que é feito o governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, a AENA como empresa para fazer isso. Só que existe uma questão de estratégia. Então, hoje a gente concorre com o Natal, que é um aeroporto que foi feito para ser internacional, que já tinha os voos, né, que só trocou de lugar, e com o Recife, que é da nossa empresa. Então, hoje, o tamanho do aeroporto influencia, porém, todas as facilidades para que esses voos aconteçam, nós temos. Então, é aguardar para essas negociações, essa estratégia, para que a gente possa receber esses voos. Eu sei que o Estado, eu conversei com a Secretaria de Turismo, e eles estão trabalhando muito na busca desses voos, né, de trazer a internacionalização de forma importante para João Pessoa. Hoje, ontem eu estava no aeroporto, eu estava dando uma caminhada pelo aeroporto, você escutava um monte de língua diferente falando. Então, tinha gente de todos os lugares conversando, pedindo orientação. Então, a gente se obriga a fazer esse acompanhamento também. O senhor falou dos incentivos que a AENA oferece para tentar atrair voos também. O Estado também acaba reduzindo imposto no combustível. Isso tem também auxiliado a trazer voos para cá? Porque a gente só pode crescer e a história conta. Quando a gente começou a dar, os estados começaram a dar esses incentivos, e eu lembro que eu trabalhava em Brasília na época, e isso aconteceu lá, um aumento, Brasília era o 3º ou 4º, e ele pulou para a quantidade de passageiros no Brasil, e o mesmo aconteceu com João Pessoa. A partir do momento que o Estado dá esses incentivos, que a empresa, a dona do aeroporto, dá incentivo para as empresas com relação às taxas com relação ao retorno das taxas de embarque e desembarque. Isso tudo faz com que seja preferível vir. Eu sempre falo que são duas coisas que fazem o aeroporto se movimentar. Segurança, então muita gente esquece. Então, as obras do aeroporto, por exemplo, elas privilegiaram segurança.
aumento da capacidade aérea de fim de pista, por causa de uma aeronave sair, aumento das faixas de pista, porque nós tínhamos tudo reduzido, tinha muito buraco, muito morro, então era muito perigoso uma aeronave sair de pista. E quando a empresa vem escolher aqui, ela olha tudo isso. Ela vem e faz essa vistoria. Então hoje nós somos um aeroporto com nível de segurança altíssimo. Nós temos 100% de avaliação junto à ANAC. Ela faz uma avaliação e nós fomos, inclusive, avaliados de surpresa. Fomos o primeiro a ser avaliado de surpresa. E nós conseguimos 100% de segurança operacional. Isso se espalha pela aviação e isso faz com que o aeroporto venha. Além disso, são as políticas que o Estado e a empresa concessionária fazem para as empresas aéreas. Isso faz com que elas queiram. Elas procuram mais áreas. Então, hoje as empresas procuram mais áreas para mecânica, hoje a gente já tem busca por hangares de manutenção. Então, já tem algumas buscas que não existiam antes, por conta dessa movimentação. O senhor tocou no tema de segurança, acho que muita gente tem percebido o noticiário relacionado a acidentes aéreos, tem crescido o número, pelo menos na exposição desses casos. O aspecto de segurança aqui relacionado a João Pessoa, ele tem algum fator específico? A gente não ouve muito de que houve problema aqui ao tentar pousar no aeroporto. Qual cenário a gente está inserido em relação a esse quesito? O aeroporto ele é muito preso a algumas condições. Uma delas é a segurança com relação a pouso e decolagem, que é pista de pouso, a questão meteorológica e hoje que é o grande problema do mundo todo, que é a fauna, né? Ou seja, nós tínhamos um local que era usado pela fauna, nós pusemos uma pista, pusemos avião para pousar lá. Então a fauna continua lá. Então é um trabalho que a gente faz diuturno. Todos os dias a gente trabalha a questão de fauna. Até tem colisões de fauna, como todos agora deve estar acontecendo uma centena de ocorrências com aves, né, e animais. Então, o que acontece? Esse é um trabalho. A questão meteorológica, os equipamentos que nós temos são suficientes, até porque a nossa meteorologia, ela passa a maior parte do ano, nós temos quase que 90% do ano uma condição boa de voo. Então, se nós pensarmos no último ano, nós tivemos um dia, agora em janeiro, nós tivemos um dia que nós tivemos uma arremetida, porque o piloto também, ele decide, né? É sempre ele que decide, que foi para Recife, mas retornou. Então, na realidade, a gente não perdeu esses passageiros que vinham para cá. E essa questão meteorológica. E com relação à infraestrutura, você tem ideia, a gente não tem um relato de atraso de voo por problema na infraestrutura. Então, o que seria isso? A nossa canal de inspeção é amplo, a gente tem uma boa capacidade de receber os check-ins, tem lugares que tem ocorrências de parou no check-in e não consegue andar e atrasa o voo, então isso é um problema de infraestrutura. Nós não temos esse problema por conta do conceito de amplitude. As nossas áreas verdes são todas tratadas dentro da mais alto nível de norma, de conformidade com a norma. Tanto que a gente tem 100% de avaliação pela ANAC do nosso serviço safety, né? Que a gente chama de safety. Muita coisa pode impactar nessa segurança, até a questão de lixo ao redor do aeroporto, né? Qual o tratamento se tem dado àquela região do aeroporto que está entre duas cidades? Daqui a pouco eu vou tocar um pouco nesse tema. Esse trabalho é um trabalho que a gente está fazendo junto com a coordenação de operações com as cidades do entorno. Então nós temos uma equipe de fauna, nós temos uma equipe de safety e temos os nossos fiscais que trabalham incessantemente. Então é comum jogarem cavalo na área do aeroporto, na área patrimonial. Então o cavalo morreu, joga na área do aeroporto. Por quê? Porque ele sabe que a gente vai lá tirar. Porque se eu deixar, eu vou ter urubu. O urubu é um perigo para a aviação. Sim. E a gente trabalha todos os dias isso. Então o que a gente fez? Aproveitamos as últimas eleições, convidamos as prefeituras locais de Bahia e Santa Rita, para que a gente pudesse mostrar para eles, tá vendo, apresentamos para ele, essa é a nossa situação. E a gente tem uma comissão de gerenciamento do risco, então essa comissão se reúne 2 vezes por ano para fazer uma avaliação geral de tudo. E a gente cobre uma área de 20 quilômetros no entorno, não é só João Pessoa, não é só Bahia e Santa Rita, essa área se estende a João Pessoa, ao Conde, então a gente se obriga a fazer essa fiscalização e interferir com essas cidades. E conversa com elas.
Então, lixões, essas coisas todas, né, que são bem comuns ainda, infelizmente. A gente tem conhecido vários aspectos aqui do aeroporto Castro Pinto, mas ultimamente no noticiário se fala muito da polêmica de onde ele está instalado. Bahia, Santa Rita, e dentro dessa disputa e divergência existe uma questão arrecadatória, né? Enfim, é um equipamento que traz bastante recurso financeiro para essas prefeituras. Como é que a AENA se posiciona e como o nosso aeroporto pode ser afetado nessa disputa judicial? A afetação com relação à operação, não tem interferência. Sim. A operação continua, porque não faz muita diferença. A nossa parte como empresa, ela arrecada os tributos e tem depositado os tributos em juízo até que a questão seja resolvida. Então, nós estamos cumprindo a nossa parte como empresa na sua relação com o Estado e com o pagamento de taxas, que é o que a gente pode fazer hoje. E a gente não tem como interferir nisso, porque é um problema legal, é um problema de justiça que já se arrasta por muitos anos. Então, essa é uma questão que fica mais para o institucional e jurídico da AENA para resolver. A gente não interfere nisso. Na questão de logística, em relação a transportes por aplicativo, taxistas, isso acaba afetando o aeroporto? Isso, esse é um ponto que afeta. Nós temos trabalhado muito, até para colocar, temos trabalhado com a segurança pública do Estado. Temos conversado muito para colocar uma sala da PM dentro do aeroporto, que isso é um problema. Por quê? Porque o aeroporto de uma pessoa, diferente de outros aeroportos, ele acaba sendo uma grande área de lazer para a população, para a comunidade. Então, se você chegar lá às 5 horas da tarde, essa hora, você for lá, o pessoal está caminhando lá em volta. Está caminhando e nós já tivemos pedidos lá. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nós tivemos pedido para suspender os voos 5 horas da tarde para quem pudesse ter caminhada. Tem um abaixo-assinado. Até hoje tem esse abaixo-assinado. Então, a população usa muito, usa os banheiros, ou seja, quem não paga passagem está usando. Então, quem paga passagem está usando isso. A questão dos aplicativos é outra situação, porque a gente está tratando com os aplicativos como o Uber, 99 e tal. A gente tem uma área específica para embarque e desembarque deles. Está sendo tratado uma área de picape, então está sendo negociado para se regularizar isso. O problema, os taxistas têm um contrato conosco. O nosso problema hoje é o aplicativo pirata. É o cara que a situação do nosso país acaba levando a esse tipo de situação. E esse caso é um caso de polícia, não depende da gestão do aeroporto. O que o aeroporto pode fazer é acionar o Demitrans, que a gente tem nos ajudado, que é o Demitrans de Bahia, que hoje nos atende. Então, ele tem nos ajudado, multando, e o pessoal reclama, vem direto para a TV, para a rádio, reclamando. Mas esse é o trabalho que a gente pode fazer. O que mais nós poderíamos fazer como empresa cessionária que visa atender bem o passageiro, para evitar que isso aconteça, são negociações. Então, o taxista tem lá um contrato que ele paga mensalmente e ele tem as áreas todas demarcadas, tem o espaço deles para estacionar. Para você ter o mesmo direito, você precisa pagar pelo mesmo direito, né? Porque você também está recebendo, você está percebendo. Então, existem várias questões, mas nós estamos trabalhando, é uma preocupação muito grande. Então, essa é a grande questão hoje no nosso aeroporto. Os prefeitos têm buscado diálogo com o aeroporto em relação a essa questão, essa disputa? Sim, vamos dizer que sim. Porque o Ministério Público, nós temos um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, junto com os taxistas e com o pessoal de aplicativo, sobre isso. Que os taxistas que foram lá. Então, o Ministério Público tem esse TAC e a gente cumpre. Cedemos as áreas, desenhamos, pintamos, está tudo lá, área de aplicativo, área de taxistas. O problema é cumprir isso, né? Então, a regra, a norma, ela tem que ser cumprida, a gente cumpre a norma. Aquilo que está tratado em negócio e junto com o Estado, a gente cumpre. O senhor citou uma questão inusitada, esse pedido abaixo-assinado para que o aeroporto não funcionasse em determinado horário. Tem uns 5 anos isso, tá? Porque a população utiliza aquela região para caminhada, enfim, para passeio. E eu acabei me recordando de criança, muitas vezes, ir ao aeroporto buscar algum parente no horário da madrugada. E tinha-se essa questão também, né? O aeroporto de João Pessoa ele funciona praticamente só pela madrugada, são os piores horários, poucos voos.
Qual a realidade que a gente tem hoje do período de funcionamento do aeroporto? Hoje, assim, vamos lá, vamos para os números. Nós temos nossos voos são na madrugada. Por quê? Porque a nossa malha, nós somos ponta de linha. Então, quem chega aqui, chega de São Paulo, chega que é o cara que vem de Porto Alegre. Então, esse cara vai chegar aqui, preferencialmente no horário da madrugada. Porque ele vai sair à noite de lá que é sempre melhor, né? Sair nas grandes cidades, sair à noite, depois da hora do rush. Então, acaba chegando aqui de madrugada, porque de São Paulo para cá são 3 horas. Vamos colocar assim, 3 horas. Então, saiu de lá 9, vai chegar meia-noite, 1 hora da manhã. Só que isso tem mudado. Porque a gente tem trabalhado operacionalmente para que não sobrecarregue o aeroporto. Porque o aeroporto está tão... Imagina, eu colocar 1.600.000 pessoas. 1.600.000 pessoas. Num ano, nesse aeroporto, a gente tem que distribuir. Então, a gente está redistribuindo os voos. Então, hoje, das 24 horas, nós temos, acho que, 6 ou 7 horas ociosas. Vamos colocar 8 horas ociosas, que são o horário da manhã, que para a gente é bom porque a gente usa para fazer nossas manutenções, para manter nossa segurança, né? Então, a gente faz nossas vistorias nesse horário da manhã, então são 4 horas mais ou menos pela manhã, de 6 até as 10, 11 horas, só que aí começam os voos. Aí eu tenho um período pequeno à tarde, e daí o restante do dia, hoje, eu tenho voos distribuídos, pelo menos um voo eu tenho em cada hora do dia, eu tenho aqui. E quando chega na autoestação, algumas dessas horas ociosas, elas são ocupadas, porque a gente faz esse trabalho. Porque você imagina, se eu botar todo mundo mesmo, todo mundo quer chegar às 17 horas aqui. Hoje, eu tenho muitos voos entre 17 e 19 horas, coisa que não acontecia antes, né? Entre 11 e 1 hora da tarde, eu tenho muitos voos na autoestação. Imagina, se eu botar todo mundo no mesmo horário, aí eu tenho 8 posições de estacionamento, aí vai ficar complicado. E eu tenho que trabalhar tudo isso. Além de tudo, tem tráfego aéreo, tudo isso são coisas que a gente tem que coordenar. Mas hoje, essa realidade de voo só de madrugada, ela é praticamente, com o tempo, ela tende a se extinguir e ficar distribuída. É natural que a população pense no aeroporto quando vai utilizar em alguma viagem, mas tem um outro serviço que tem crescido, inclusive, que é o e-commerce, que demanda muito aos equipamentos de aeroportos por todo o país. Como é que a Paraíba está situada, João Pessoa está situada nessa movimentação de cargas, especificamente voo de cargas aqui em João Pessoa? Então, aquilo que eu falei no início, da AENA hoje nós somos o 3º aeroporto. Nós temos mais movimentação de carga que Maceió, que é o aeroporto da AENA também. E o outro é Congonhas, que é o aeroporto de maior movimentação do Brasil, e Recife, que é o aeroporto do Nordeste, que tem uma grande movimentação. Então, imagina, você está Congonhas, Recife e João Pessoa. Isso se deve muito ao crescimento, à implantação do Mercado Livre. Então, hoje a gente tem um terminal do Mercado Livre que faz atendimento direto de toda essa questão da movimentação. A gente sabe que o Mercado Livre é uma empresa grande, que é parceira nossa, está lá dentro do aeroporto, numa área bastante interessante. E esse voo acontece 4 a 5 vezes por semana, a gente tem esse voo que vem cheio. Ele usa um espaço, basicamente, durante algumas horas. Então, esse voo fez com que essa movimentação de carga crescesse, porque acaba atraindo outros stakeholders. Aí a Golog, a Lata Cargo, a Azul Cargo acabam tendo uma movimentação maior, porque você acaba não conseguindo atender todo mundo. E a tendência natural é que isso cresça. A gente tem procuras por novos hangares para fazer manutenção e para trabalhar com essa questão da carga. São 2 impactos, o arrecadatório, a circulação de mercadorias por aqui e a agilidade na entrega. Então, o cidadão aqui de João Pessoa, da Grande João Pessoa, tem percebido isso, chega mais rápido em encomenda. Eu comprei outro dia uma peça para o aeroporto que eu precisava comprar. Nós compramos num dia, no outro dia ela chegou. Houve tempo aqui que há uns 5 anos atrás, né, a gente pedia, ou você mandava para Recife para alguém que você conhecia, ou você esperava 6, 7 dias para chegar aqui. Que ia para Recife primeiro, para ir para cá, ia para Fortaleza, para ir para cá. Hoje não, a gente tem um terminal que a gente pode retirar o produto lá. Reta final aqui da nossa entrevista, o aeroporto, ele conta com quantos trabalhadores hoje? No aspecto econômico, qual o impacto que ele causa aqui na Grande João Pessoa? Então, é difícil, porque a gente tem, é um número complicado, porque a gente tem as empresas que trabalham rotativamente. Então, as empresas aéreas têm equipes que trabalham. Hoje a gente tem em torno de 800, 900 passageiros, 900
empregados de forma geral. Mas se a gente olha no aeroporto, não é tanta gente assim, porque eles estão distribuídos em equipes. A Lu, que trabalha no horário específico, a empresa que trabalha, os comerciantes lá, nós temos as lojas que abrem às 9 e vão 24 horas, que também tem equipes que revezam. As nossas equipes se revezam. A maior parte da nossa equipe não está no administrativo. Ele está na operação, fiscais de pátio, operadores do centro de operações para controlar a distribuição das aeronaves, as empresas cessionárias, as empresas que são nossos colaboradores com manutenção, que a ANA ela contrata essas empresas, que é uma forma até de você fazer a movimentação, de circular o dinheiro no estado e no país. Então, essas empresas acabam prestando esse serviço para nós e eles têm muitos funcionários. Aí a gente a gente é responsável por monitorar tudo isso. Então, é uma quantidade grande, mas que está bem distribuída através do dia a dia, do diário do aeroporto, que tem que operar 24 horas. Muito bem, nosso tempo já está esgotando aqui. Eu queria uma mensagem final sobre perspectiva de futuro para esse equipamento, que é importante aqui para a Grande João Pessoa. Então, essa é uma coisa interessante, porque eu lembro que eu fui diretor de Juazeiro do Norte, eu sempre falo isso, repito muitas vezes. São aeroportos diferentes. João Pessoa é um aeroporto turístico, é um aeroporto que depende muito do turista. Só que a população é dona do aeroporto, então a gente está crescendo e a gente precisa do dono do aeroporto para que o aeroporto se mantenha, pelo menos, na estrutura para receber os nossos passageiros. Então, a perspectiva é muito grande, muito boa para o crescimento do aeroporto, para novas obras, para que o aeroporto tenha uma outra estrutura, implementação de novas lojas, novos negócios, que as pessoas possam trabalhar. Hoje a gente tem muitos trabalhadores das cidades do entorno que trabalham no aeroporto, de João Pessoa que trabalham no aeroporto, e gente de fora, como eu, como coordenador de operações, que eu sou do Rio, vim para cá para ajudar nesse projeto da ANA. Então a gente tem muitos trabalhadores e a gente precisa desse crescimento. E a nossa expectativa, a expectativa da ANA, é esse crescimento. E dá para ver pelas mensagens do nosso presidente da ANA, Zarrolha, que é a nossa empresa master, ele é de bastante satisfação e expectativa de que a gente cresça. São 5% que a gente já espera para esse ano, mas a gente espera mais, um pouco mais de tudo isso. Muito bom. Jorge Franco, diretor do Aeroporto Internacional Castro Pinto, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo. Eu que agradeço, a gente está sempre disponível, o aeroporto é de todos nós e a gente está sempre disponível para colocá-lo em foco, né, para que a população possa conhecer melhor o nosso trabalho. Torcer pelo crescimento, que isso é bom para o nosso estado da Paraíba. Obrigado a você que acompanhou essa conversa. Lembrando que toda quinta-feira, 14h, tem um novo conteúdo para você aqui dentro da TV T5. Obrigado e até a próxima.